Ok. Bom, então nós vamos começar uma aula hoje, onde a gente vai detalhar alguns casos de força elástica para os principais problemas que a gente encontra na prática. Então, como eu sempre começo com o mais simples, né? A força axial é o mais simples, só que eu costumo colocar todos os detalhes, né? Que às vezes nos outros livros omitem, né? Já pressupõe e tal, algumas coisas aí, e eu vou detalhar bem para vocês entenderem. Então, é o seguinte, o importante de você ver essa aula com todos os conceitos já consolidados, né, ou pelo menos explicados, né, para vocês, é diferente de você ter uma aula onde você está começando com esse assunto, entendeu? Ou seja, tudo que eu falar aqui vai ter uma profundidade diferente, né, se você nunca tivesse visto campo de tensão, campo de deformação, aquelas leis todas lá que a gente viu, né, aquele formalismo todo. Então, essa aula aqui, ela ganha um aspecto diferente. Na graduação, dependendo de como a gente dá, a gente começa do mais simples para o mais complicado, ou do mais específico para o geral. E aqui não, a gente generalizou as coisas, e agora nós vamos mostrar algumas especificidades, né, e esclarecer alguns detalhes aí, para vocês entenderem melhor. Então, força normal e axial, né, vocês já estão entendendo que dentro da... Opa, onde é que eu estou aqui, que não está rodando aqui? Não, está aqui. Opa. Esse jeito de avançar a página aqui não está bom. Bom, então, força normal e axial, vocês já sabem que no tensor das tensões, essas forças vão estar na diagonal, né, da matriz, porque é lá onde a gente coloca as forças normais, certo? E você sabe também, né, que nós estamos já pensando em direção normal por causa da normal que a gente também já aprendeu a definir em cima do elemento de superfície, né? Então, nós vamos tratar cada caso aqui, né? Aqui não aparece um cursor para mim, né? Deixa eu ver se eu pego uma outra tela para o caso de vocês aqui. Se fica melhor, porque aqui na outra tela tem cursor, né? Que não está aparecendo o cursor e fica chato eu falar sem apontar para onde, né? Deixa eu só ver onde é que está essa apostila aqui. Ah, está aqui. É porque essa aqui eu postei. Eu vou mudar aqui a apresentação, tá, pessoal? De posição. Ok. Vamos para uma outra tela. Essa daqui eu deixo. Eu tô vendo o cursor aí, mas... Tá vendo o cursor? Agora sim, aham. Ah, não, mas antes não, né? Antes não estava, né? Eu estava tentando. Então tá. Então vamos para outra tela. Eu vou parar aqui e vou apresentar uma outra tela. Deixa eu só ver se ela está certinha aqui. Tá. Eu vou apresentar uma outra tela, fica melhor. Uma janela aqui. Aqui. Fica melhor. É a da própria apostila, porque tem uma lá no Classroom e outra aqui no meu computador. Essa no meu computador fica melhor, porque aparece o cursor aqui, ó. Aparece o cursorzinho. Tem uma opção onde aumenta o cursor. Fica bem grandão, mas eu não sei se funciona aí com vocês, né? Deixa eu só ver. Para a espessura do cursor. Aparência do cursor. Tem um local aqui, cores. Não, ponteiro do mouse, melhor esse. Só esse aqui. Vamos ver se vai melhorar aqui. Não. Ele aparece para mim, para vocês não aparece. Que engraçado isso. Aqui, ó. Não tem como alterar no próprio Google Meet, professor? Colocar tipo, como se fosse uma ponteira laser, enfim. Isso que eu estou tentando, mas não tá aqui, né? É chato, né?
Essas opções não foram criadas, né? Pois é, não tem. Zoom, eu só tenho Zoom, né? Mas tudo bem, vamos lá. Bom, então, como eu estava dizendo, vocês já entendem que eu estou sobre um corpo, né? Na superfície de um corpo, peguei um elemento de área, separei a força oblíqua numa direção normal, uma tangencial, e vou me preocupar primeiro com a normal. Depois, na próxima sessão, nós vamos discutir as forças tangenciais, tá? E a outra coisa é que aqui também tem duas tangenciais, ΔF1, tal 1 e tal 2, né? E uma normal. Então, a gente tem um único vetor tangencial, um único vetor normal. Mas como o espaço é 3D, nós temos aí que decompor o tangencial em duas, né? Mas, normalmente, você trabalha com uma normal tangencial e depois a gente faz essa decomposição. Porque, para os fenômenos de plastificação, essa tangencial aqui é muito importante, tá? Então, como que seria transformar o tensor das tensões numa força? É claro, se o tensor é força por área, então você, de novo, né, você multiplica por área, integra, né, como que a origem dele foi uma derivada, então você integra, você lembrando que os índices têm que ser iguais, né, só isso que você tem que se lembrar. Então, você vai coletar da tensão, lá do tensor das tensões, os índices iguais, que são exatamente a diagonal da matriz. E aí você tem essa configuração experimental, que seria um carregamento triaxial. O que significa que você não precisa fazer exatamente esse carregamento, né? Você pode escolher uma das direções, como normalmente a gente trabalha, mas como uma aula e ela não pode ficar presa a uma situação específica, a gente vai detalhando aos poucos, tá bom? Ou restringindo aos poucos, né? Bom, então esse seria o carregamento triaxial, né? E aí vamos ver quais seriam as influências que a gente teria que medir, né? Você sabe que esse bloquinho aí, que é um elemento que pode ser um bloco maior, né? Ou pode ser um elemento dentro do seu material. Ele tem três áreas, uma área na direção X, na direção Y, na direção Z. Então, para cada uma dessas áreas, você vai ter uma força. Então, lembrando que os índices sempre são compatíveis, né? Como tem dois índices aqui, um índice anula um índice e volta a ter um índice só. Então, são todos eles repetidos, né? Então, você tem sigma xx, dAx, o x do sigma xx cancela com dAx, né? Assim como o contrário é quando os dois índices geravam, né? A força e a área geravam esses dois índices, porque originalmente um índice é da área, outro é da força. Bom, então, basicamente é isso que você faz com o tensor. Então, se você... alguém quer falar alguma coisa? Desculpa, tô com o microfone aberto aqui, professor, mas não. Tudo bem. Bom, mas se precisar interromper, pode ficar à vontade, tá bom? Tá, ok. Então, é o seguinte. Então, quando a gente faz aqueles ensaios, eu me lembro que os meninos no laboratório iam para aquela máquina de ensaio lá e não tinha essa visão matemática. E o cara lá coloca a peça, puxa, traciona a nota e tal. Aí, de repente, acontece alguma coisa lá, algum efeito, e o cara fala assim, pô, peraí. Será que tá dando certo e tal, não sei o quê? Então, fica naquela dúvida. E aí, quer interromper um ensaio, não tem dúvida, não sabe se tá indo bem, se vai continuar, já deu um trabalho danado preparar o material e as peças, está lá no ensaio. E aí, você fica naquela dúvida, não sabe se toca para frente, se para, se corrige. Então, essa visão matemática, ela vai ajudar muito, por exemplo... Você sabe que as coisas têm que funcionar daquela forma, você já tem aquele formalismo todo. Então, se você está dentro do experimento, as coisas estão saindo fora do seu controle, daquilo que você já tem como pressuposto, fica muito bom para você falar, não, pode continuar que está dando tudo certo. Porque quando você é imaturo, no experimento, você não conhece a matemática da coisa, você vai mandar tocar um experimento, depois você não aproveita coisa nenhuma, porque você acabou saindo do que deveria ser, tá certo? Então, Professor, eu achei... pode falar. Nesse contexto, eu tenho uma dúvida, assim, até surgiu na aula de metalurgia física essa semana. Pode falar. Por exemplo, quando você faz um ensaio de compressão, o normal é que aconteça aquela formação daquele barrilzinho, né? Certo. Onde, digamos, as linhas de tensão vão engordar o material. Vão engordar o material. Isso.
Eu já vi casos, eu já executei série de compressão onde formava tipo, um barrilzinho duplo, que fala, né? Como se Hum, fosse duas barriguinhas em vez de uma. Onde que eu vi isso foi, e era sempre, quando você ia tentar comprimir não um corpo maciço, mas um tubo de aço, uma espessura um pouquinho mais grossa, ele formava esse barrilzinho duplo. Tem como a gente explicar do ponto de vista, assim, analisando as tensões, o porquê aconteceria isso, ou tem como a gente prever matematicamente isso, ou era uma questão mais do material em si? O que que você... pode dizer, né? Bom, é o seguinte, esses barril duplo eles estavam na mesma linha horizontal, como é que é, uma sobre o outro? é como se fosse como se fosse um oito, digamos assim, né? Dois Entendi. barrilzinhos formando tipo um oito. É, olha, eu não sei exatamente pelo experimento que você teve, mas assim, eu pressuponho pela minha experiência que ali tem uma parte do material que tem uma resistência, né, que está diferente nas duas situações, né? Então é como se você tivesse tendo uma restrição entre os dois, né? E de repente como se tivesse um ensaio em cima do outro ensaio, né? Por causa da resistência daquele ponto de, interfe- é, de entre os dois barris, né? Está mais resistente, né? Eu imagino que seja isso, né? Aí teria que ver exatamente, né? Um ensaio desse para ver se confere essa ideia. Mas Porque assim, do até, ponto, pode falar. não, porque até tem, se você procurar na internet, tem imagens, assim, sabe, da formação desse barrilzinho duplo. Tá, Mas eu não encontrei nada para teórico, explicar. digamos assim, para explicar isso, se é devido ao material exclusivamente, ou se tem alguma coisa a ver com. Porque é recorrente, sabe? Digamos, não é difícil que aconteça, dá para encontrar bastante Porque é o imagem. seguinte, ó, tem uma outra explicação que poderia ser uma, uma região mais resistente do material, que está dando essa diferença, e tem uma outra explicação que seria, no caso matemático, por exemplo, você tem as cordas de vibração, né? Você tem os modos de vibração de uma corda, então tem o modo fundamental, depois tem o segundo modo, terceiro modo, e vai formando ondulações, né? Então, se for do ponto de vista elástico, pode ser que a formação desse duplo barril esteja relacionada exatamente ao segundo modo, né? Como se fosse duas senoides, uma colocada. Análogo seria que uma flexão lá, uma flambagem. Isso, isso. Mas é porque assim, como são propriedades elásticas, as propriedades elásticas seguem esses harmônicos, né? E então você tem, por exemplo, quando você tem o primeiro barril, o único barril é como se fosse o modo fundamental de deformação. Dois barris, né? Estaria já no segundo modo, né? Que é como se fosse uma senoide completa dos dois lados, né? A senoide rotacionada, né? Formando dois bojos, né? E no primeiro é metade de uma senoide formando só um bojo, né? Quando ela rotaciona, ela forma só um bojo. Então, poderia ser isso também. Então, eu não sei. Teria que ver o ensaio em si, né? Eu vou olhar umas fotos aí, depois eu penso um pouco melhor. Mas, a princípio, seriam essas duas situações. Ok. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Então, nós estamos aqui com NX, NY, NZ. N para lembrar que é normal. Aí, veja, eu tenho que colocar, quando é NX, todos os efeitos que vêm para NX, certo? Inclusive o da própria direção que eu estou tracionando, que vai ter relacionado com a deformação εxx, e os que vêm das outras direções, que pode ser, né, que o meu ensaio esteja recebendo para NX influências da Y, Y e ZZ, certo? Então, aí eu faço essa configuração aqui, que é a mais completa possível para a direção NX, a outra para a direção NY, lembrando que na própria direção que eu estou configurado, não aparece o módulo de Poisson, o módulo de Poisson vai aparecer nas outras duas, que estão vindo as influências dela, e assim você tem as três forças combinadas aí. Bom, então, aqui era para pôr só uma figura ilustrativa sobre isso, eu acabei não pondo, né? Talvez fosse interessante colocar depois. Então,
Uma coisa que a gente tem que pensar também, quando você tem a superfície que está sendo tensionada, é se a distribuição de tensão na superfície ela é homogênea, né, ou se ela está bem distribuída ou não. Você está fazendo um ensaio de tração, então você pressupõe que você está tracionando tudo ao mesmo tempo. E às vezes não, né? Às vezes você tem as bordas, né, está vindo com uma força um pouco menor do que o centro do corpo, tá? E isso acontece, né? Você não tem garras que não estão muito bem presas, né? Condições de ensaio, né, e condições de carregamento. Então, o que acontece? Você vai supor que existe uma tensão média distribuída, certo? E a partir dessa tensão média que você faz o seu cálculo, né? Porque no real, né, pode ter um perfil aqui de tensão, certo? Em cima da superfície do corpo. Isso é o real. Né? Mas você vai aproximar para uma tensão média. Agora, se você estiver precisando do detalhe, né? Aí você teria que fazer, talvez, aí um mapeamento, né? De como está essa tensão. Existem técnicas para fazer esse mapeamento aí, inclusive durante o ensaio. Aí o que acontece? Então, se eu quero a tensão média, então eu tenho a força pela área se ela estivesse uniforme. Mas se ela não está uniforme, essa força por área, ela vai ser uma distribuição de forças, que eu chamo de PI, né? I porque você está na direção X ou Y, Z, né? O I aqui está representando uma das direções normais. Então, você tem uma distribuição PX, supondo que essa distribuição fosse parabólica, né? Como está aqui, mais ou menos. Parabólica. Então, aí você teria um perfil parabólico para ser colocado aqui, integra em X, né? Que é o raio, no caso de um cilindro aqui, o X seria o raio, né? Aí você vai ter uma tensão média calculada aí, né? No caso aí vai estar integrado, vai estar o cubo, né? Porque se for uma parábola vai estar o cubo, e vai ter um terço, né? Porque tudo que tem parábola vai a um terço, né? Na integral, né? Fica o cubo, que é n mais 1 sobre n mais 1, né? Na integral, então vai ficar aí, o valor médio vai ficar a um terço. Bom, agora vamos dar uma olhada em forças normais de tração e compressão, já que a gente viu a coisa de uma forma geral, né? Então, a gente já sabe aí que as trações têm a mesma direção da normal, a força, e a compressão em direção contrária, né? Bom, então aí, normalmente, quando a força é de compressão ao redor de todo o corpo, né, não só nas faces, a gente chama de pressão, né? A gente muda porque é uma questão isostática, vamos dizer assim. Vamos lá. Então, aí está aí o bojo aí como você falou, né? As linhas aqui estão paralelas, aqui elas estão engordando, né, o corpo, aqui elas estão emagrecendo o corpo, né, que seria uma compressão e uma tração. E o interessante é lembrar, se você tiver um material gradado, né, graded material, aquele material que você coloca camadas, né, aí você teria modos elásticos diferentes para a região, né, e aí você teria comportamentos diferentes também, tá? Então, essa questão de bojo e de emagrecimento, se tiver camadas, né, ao longo da direção longitudinal aqui, pode dar um efeito diferente, tá? Vamos lá. Bom, aí a gente sabe que a força de carregamento e descarregamento, se houver uma deformação plástica, né, pode apresentar essa esterese aqui, né, que é o retorno, né, de uma deformação irreversível, né? Isso aqui é uma coisa que acontece também, né? Você saiu um pouquinho fora do limite elástico, mas conseguiu retornar com um acúmulo de tensão interna no material. Tá? Bom, aí uma coisa que também você pode estar interessado é em calcular as deformações devido às tensões normais. Então, você tem a lei de Hooke, delta Lx sobre Lx, né, que é sigma xx por E, isso aqui é só reescrever a lei de Hooke. Você escreve a força por área como está aqui, né, porque o que você tem acesso no laboratório é força, área,
Modelástico é uma coisa que você consulta, ou você já mediu em outro experimento. ΔL, você tem aquele strain gauge ou extensômetro lá, né? Você tem um para força, que é uma célula de carga, um extensômetro, né? Você tem um comprimento inicial, então você tem acesso a essa equação aqui, experimentalmente, com os valores que você gostaria de obter. Bom, aí vamos supor, é força por área, não está tendo distribuição de tensão, não tem perfil nenhum, está tudo homogêneo, então seria só a força por área mesmo e tal. Isso aí. Agora, do ponto de vista, assim, você fala, professor, mas isso é muito simples, é só uma inversão da equação, né? Tudo bem. Se não for homogêneo, né, aí você tem que fazer essa continha aqui um pouquinho mais complicada. E depois, quando a gente fizer um caso aí de um corpo que a gente vai mostrar mais para frente, você vai ver que vai dar uma diferença conforme se o corpo está na horizontal, ou está na vertical, e se o peso é influente ou não. Então, na direção Y é a mesma coisa, né? As mesmas passagens matemáticas, né? Aqui no final das contas, trocou o índice X pelo índice Y, né? E na direção Z é a mesma coisa, tá certo? Então, aqui você está interessado numa expressão matemática para medir a variação do comprimento. Então, o que vai acontecer? Você vai ter acesso a essas informações pelo seu experimento, né, o extensômetro, o modo elástico. Então, digamos que você quer calcular um modo elástico, então você teria que ter a medida do extensômetro, a medida da célula de carga, a área, né, o comprimento inicial, e você teria aí na direção Z, aí você usaria essa equação aqui, né, inverteria ela novamente para encontrar um modo elástico. Mas se você tiver um modo elástico, às vezes você pode também calcular a força ou a variação de comprimento pela força, a força pela variação de comprimento, e ver se o resultado teórico está dando igual ao resultado experimental. Bom, então vamos ver como seria traçar um diagrama, né? Um diagrama que seria os pontos onde o material está sendo solicitado, né, pelas forças normais e onde as deformações estão acontecendo. Então, ao longo do corpo, você pode fazer uma previsão desse diagrama, né? Como está se tratando de força normal, novamente, né, N por aí, ΔLI, agora você vai pensar como sendo a integral do epsilon, y, né, que é para uma direção aqui, faltou colocar x, né, que seria x, né, ou para a direção y, ou para a direção z. Né? Então, vamos substituir aqui na equação, tá? Aí, dNdA dx. Bom, se o NI é constante, tudo bem, a área é constante, sai para fora, só fica só o comprimento aqui, L, né? Integral de 0 a L fica essa função aqui. Se por acaso a sua tensão muda, né, tem uma distribuição que dependa do comprimento, né, de alguma forma, aí você teria que integrar, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui. Então, como isso aqui está sendo proporcional ao comprimento, no total você tem esse ΔL, mas uma parte que está limitada por um trecho X, né, um pedaço, né, do corpo, é proporcional ao comprimento daquele pedaço, certo? Então, a deformação fica proporcional ao comprimento. Então, é uma deformação linear, né, que a gente diz que é linear, então faz um diagrama aqui em função de X, é isso aqui, quando chegar no máximo, você tem a deformação máxima, né? Um alongamento, na verdade. Bom, você pode também construir diagramas de forças, diagrama de tensão e diagrama de deformação. O de deformação é só dividir tudo pelo comprimento inicial, né? Que o mesmo diagrama se transforma no diagrama de deformação. O diagrama de forças, né? Ao invés de obter uma equação para a deformação aqui, para o alongamento, você obtém uma equação para a tensão, né? Como nós já vimos aqui para cima. Tá? Aí, a diferença de diagrama de força para diagrama de tensão, assim como a diferença de diagrama de alongamento para deformação é só dividir pelo comprimento, a da força para tensão pega o mesmo diagrama e divide pela área. Então, esse diagrama ele vai mostrar o que está acontecendo ao longo do perfil, né, ou do comprimento longitudinal do corpo, e você pode fazer uma revisão inicial. Bom, então, normalmente,
carregamentos normais e axiais, né? O alongamento é desse tipo, né? Então, você faz essa previsão aí. Vamos lá, é a mesma equação de anteriormente, né? Essa aqui é a lei de Hooke, da forma como a gente aprende na graduação. Deixa eu só ver o que eu estou fazendo aqui para frente. Acho que eu estou repetindo. Tá. Bom, aqui para o caso de um cilindro, né, nós temos uma direção Z e uma direção R, né, que é a radial, tá? Ou da direção transversal do corpo. Tá? Então a coisa funciona igual, não tem problema nenhum. Muito análogo, né? Tanto é só ir dividindo as forças, mantendo os mesmos índices, tá? Aí, a medida do módulo de Poisson, que você quiser, por exemplo, medir o módulo de Poisson do seu corpo, você vai ter que fazer um experimento, né, de tração, né, ou compressão, né, onde você vai monitorar a variação dos comprimentos, né, na direção transversal, ou a variação do raio, e a variação do comprimento na direção longitudinal. Você monitorando eles e tendo os dados iniciais, você retira o seu módulo de Poisson. Então, é simples, tá? Você tem que monitorar duas direções ao mesmo tempo. Aí você consegue obter uma boa relação do módulo de Poisson, sabendo, colocando um extensômetro para essas duas situações aqui, tá? Professor, Oi, pode falar. Assim, meio trivial a pergunta, mas é só para Pode falar. certificar. Dá para determinar o módulo de Poisson com a redução, por exemplo, da área do corpo de prova, se for de seção cilíndrica? Dá. Tem técnicas a laser que são muito sensíveis. Você usa um extensômetro na direção longitudinal e na direção radial você usa uma técnica com laser, tá? Tem várias, assim, são arranjos, né, experimentais que você consegue fazer determinadas medidas, né? Uhum. É porque, digamos, assim, mas eu acredito, porque é realmente meio chatinho de trabalhar com extensômetro Não, no... na radial é complicado. Uhum. A não ser que tenha um extensômetro apropriado, né? Mas eu não Sim. conheço. Tem técnicas de interferometria que você acaba conseguindo fazer que eles chamam de, como é que é o nome? Tem um nome específico. Modulador fotoelástico, acho que chama isso. É um equipamento que mostra como vai variar as... Ele faz um diagrama como se fosse umas franjas. Não sei se você já viu em livro de mecânica, de fratura, alguma coisa assim. Não conheço, professor. Espera aí, deixa eu procurar aqui na internet, quem sabe eu já mostro aqui para você. Espera aí, modulador elástico. Isso, deixa eu ver. Como é que aqui... Não, aqui tá vendendo... Aqui tá vendendo. Aqui, ó, eu vou colocar aqui uma figura, não é bem essa que eu queria mostrar, mas é um... Deixa eu... Onde é que eu tô aqui? Como é que eu faço para mudar aqui? Para outra tela. Não, é melhor sair daqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. É que eu gosto mais do Google para pesquisa. Eu estou num outro negócio aqui. Espera só um pouquinho. O Google parece que tem mais... Mas dava para ver bem aquela imagenzinha, professor. Eu coloquei lá. Então, aqui tem um experimento. Dependendo de como for, você faz uma montagem com... você tem joga luz e tem um polarizador e cria uma situação de interferência. Não sei se é isso. No caso aqui... Não é esse aqui, não. Estou meio boiando aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu achar alguma coisa. Vamos para o Google, né? Esse aqui tem uma restrição de... Não, tem nada a ver.
Vamos para outro canto aqui. Talvez no Google apareça melhor. Espera só um pouquinho. Fotoelástico. Vou colocar só fotoelástico, que deve... Aqui. Deixa eu só ver. Não, essa é só uma figura ilustrativa, não dá para... Eu acho que essa aqui dá para ver. Ó, vou colocar uma figura só ilustrativa, tá? Não tem como eu achar agora. Onde que eu estou aqui? No Meet. Então, vamos parar aqui, a apresentação. Vamos para uma outra janela aqui. Uma guia, né? Qual que é a foto elástica aqui? Ó, não sei se vocês estão vendo aqui. Ó, ele faz essa figura aqui. Uhum. Tá vendo? Ele faz essa figura de deformação aqui e dá para você medir. Mas como que será que é feita a medida do que... Você conta o deslocamento que essas franjas aqui, elas vão mudando, elas vão andando. Aí Entendi. você marca um ponto, aí você põe um laser num ponto, na hora que fica claro e escuro, você calibra. Aqui tem uma outra. Professor, tem mais ou menos a noção da resolução ou do erro, digamos, do sistema de medição? Deve ser na casa dos microns. É com laser. Eu me lembro que eu preparei um negócio desse uma vez, análise fotoelástica, aqui tem outra. Você tem todo o mapeamento do campo de tensão também, né? A forma do campo de tensão. Teria que ver um experimento montado, né? Para ver como funciona bem isso aqui. Aqui, ó, aqui tem um experimento aqui. Acho que alguém está tracionando aqui, ó. Uma coisa aqui. A montagem é mais ou menos assim, ó. Com 2 polarizadores. Aqui. Ok? Então, e tem a técnica da queda do potencial também. É uma outra técnica para medir, onde você relaciona mas a queda do potencial é mais para fratura, né? Porque você vai mudar a resistividade do material e vai ter uma variação de tensão correspondente. Entendeu? Então, funciona com os extensômetros normais funcionam assim, né? Mas o extensômetro normal, você tem uma variação da resistência, ele vai esticando, né? Mas na queda do potencial, você faz uma deposição de uma camada condutora, dependendo se for o material precisar disso ou não, né? E aí você tem toda uma montagem, né, para esse tipo de coisa. Interessante. Você já viu alguma coisa aí onde que é que você está? No Cefet, não? Agora eu tô no RPG, né, mas eu... Sim, mas lá você... Quais equipamentos que você já viu eles usarem para esse tipo de experimento? Com relação a essa tração, professor? Eu dei aula em Guarapuava, lá na universidade, até a Adriana trabalha. Lá a gente tinha uma máquina de ensaio de tração e tinha os extensores. Mas é só extensão, essas coisas mais tecnológicas. Não, esse daí eu nunca vi, professor. Tá, eu vi na USP lá. Pessoal dizendo. Bom, vamos lá. Onde é que eu estava? Apresentar aquela apostila. Vamos lá. Bom, então, continuando lá, vamos tentar traçar um diagrama aqui, que acho que era onde eu estava, era esse aqui, né? É a última coisa que eu falei. Então, se você tiver uma distribuição aqui, Px, né? Você vai calcular aqui dentro de uma integral a distribuição, né? Como eu já falei, se ela for parabólica ou não.
E lembre-se que você vai fazer uma integral para poder calcular essa deformação aqui, depois uma integral para poder calcular a variação da elongação. São duas integrações. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui, num caso como esse aqui, né? Diagrama de força, diagrama de tensão, deformação e deslocamento. Então, todos eles dá para construir a partir dessa equação aí, tá? Vamos lá. Então, vamos pensar numa barra com tração simples e compressão simples, ok? Então, essa força aqui que está na horizontal, ela está representada por uma linha aqui, somente para dizer que você tem uma força constante ao longo de todo o corpo, tá? A força fica na direção perpendicular e aqui acompanha a linha do corpo. Bom, aí você faz o balanço de forças, que força mais a reação, né? Tem que, no caso aqui, você está puxando e tem uma reação aqui, né? Então, você para em um determinado ponto e mantém o equilíbrio, então a força é nula, então a força é igual à reação lá. Aí você faz um corte de 0 a L, né? Para você ter um cálculo de como que aqui vai ser a dependência em X. Então, Nx é um corte numa seção, num ponto qualquer aqui, menos H igual a 0, então o Nx vai ser o próprio H, quer dizer, a situação é constante. Bom, aí cálculo do alongamento. Então, como o Nx é constante, ele vai entrar aqui, delta Lx, Nx sobre A. Então, quando você fizer a força, ela é constante, a deformação é linear. Então, esse aqui é o diagrama força e deformação desse corpo tracionado, porque você partiu de uma força constante. Se a força não fosse constante, esse diagrama também não seria linear. Então, vamos mudar um pouquinho a uma barra na vertical, onde o próprio peso afeta, né? Porque nem todas as vezes o peso afeta. Tá? A seção aqui pode ser qualquer, por isso que tem esse caroço de feijão aqui no meio. Eu coloquei no começo, coloquei aqui também. Seção não importa. Bom, então, vamos lá. Então, aqui tem P mais V igual a 0, que seria o peso e a reação. Tá? Aí o peso é mg. Isso aqui acontece mais com polímero, onde o polímero está num estado, né, em que o próprio peso afeta o alongamento dele, né? Aí você usa uma equação aqui para proporcionalidade, que é a densidade e a gravidade, né? Tem a área e o comprimento. Então, isso aqui vai dar o volume. Então, aqui é o peso específico, gama, a L, só para você juntar tudo numa constante só, né? Aí você faz um corte numa seção, como foi feito anteriormente, igual, né? Aí você verifica que agora tem uma questão um pouquinho diferente, veja só. Conforme for a posição Y, você tem um peso que depende de Y. Então, se você estiver fazendo um corte, então o seu material, até aquele ponto, ele está respondendo, né, a uma força normal que depende daquele comprimento e uma reação que também depende daquele comprimento. Então, NY depende de VY. E nesse caso aqui, trocando aquele valor lá da força peso por essa condição ρg aqui, que é onde é gama, AY, então NY é proporcional a Y, né? Como no caso anterior, não mudou muito. Mas olha só o que acontece, ó. Agora, a força, né? Aliás, mudou sim, desculpa. Porque aqui, lá era, quem dependia do comprimento era a deformação. Aqui não, aqui já é a força, né? A força não é constante. A força está pesando conforme o comprimento do corpo aumenta. Aí aqui, ó, a força, ela tem um diagrama já linear, né? Em relação ao comprimento do corpo. Aí quando você integra essa força, né? Vai aparecer Y aqui na equação da força, vai ficar y² sobre 2. Na posição 0 vai dar 0, na posição L sobre 2 vai dar um valor lá. E assim você vai na posição L, vai dar esse valor aqui. Então, aí você tem, marcando 3 pontos aí, né? Você constrói essa parábola que é a equação, né? No final das contas, é a equação que está dando aqui, né? Essa equação aqui, tá certo?
Você constrói ela aqui com uma expressão, deixa eu ver se coloquei a expressão final. Não coloquei a expressão final. Mas fica alguma coisa como L² menos x² sobre 2. Tá? Para poder dar zero no início, né? E o valor máximo no final. Aqui ficou faltando colocar a expressão com a variável x, né? A variável y. Então, ela fica aqui, diferente do caso anterior, né? Eu só virei, né? E o peso está afetando, então passou a ser parabólico. Tá certo? Então, é uma distinção simples aí de dois ensaios, ou no caso aí, duas configurações de posição diferente. Tá certo? Bom, aí se você tiver uma tração e uma compressão no corpo, como é que fica o diagrama, né? Supondo aí 30 newtons e menos 10 newtons, né? Com um modo elástico aí, para você poder determinar essa tração, essa compressão. Então, você faz o balanço das forças, né? Você tem as forças que você tem tração e compressão, no final a reação é 20, você faz um corte, até uma determinada posição, porque você tem duas regiões aqui, então você vai fazer um primeiro corte, depois um segundo corte. Eu acho que vocês aí que já trabalharam com isso, né? O Alexandre, eu acho que já trabalhou com isso, né? Esses diagramas, com esses cálculos, né? Então não é novidade não, né? Quem que já trabalhou com essas previsões de cálculo aí? Acho que todo mundo aí, né? Não conhece? Quem não conhece? Pode falar, gente. Não, o pessoal da mecânica. Quem fez engenharia mecânica não é o Alexandre? Não, eu fiz também, professor, mas só não digo, nunca trabalhei com isso, né? Só vivo na graduação, isso daí. Ah, tá. Mas já viu na graduação. Bom, é a mesma coisa, não tem novidade nenhuma aqui, né? Vou dizer que eu não estou apresentando nenhuma novidade, aí você tem o diagrama aqui, ó. O lado comprimido e o lado... Aliás, o lado comprimido está aqui, o lado tracionado está aqui. Tá bom? Bom, aí uma coisa que é interessante, que eu acho que às vezes... bom, aí você tem as forças, né? As áreas, né? Veja que a força mudou e a área é a mesma, tá? Se você tivesse uma força com uma área diferente, a tensão seria diferente. Então, se você estivesse fazendo um diagrama de tensão, você teria que seguir a área conforme a mudança, né? Uma peça com dois corpos, né? Então, como essa peça aqui, ela mudou a força e a área se manteve, né? Então, as regiões de forças aqui, né? No final das contas, as tensões são diferentes, né? Tá? Mas como também as forças são diferentes, os diagramas ficam proporcionais, né? Sem problema nenhum. Vamos ver aqui. Acho que aqui eu estou só calculando as deformações nos trechos, né? No primeiro trecho dá 0,3 centímetros. No segundo trecho, como é compressão, dá menos 0,1. E a variação final é 0,2. Então, aí o diagrama fica assim, ó. Tá? Então, esse diagrama aqui, se eu dividir tudo pela área, ele vai ter a mesma cara. Ele não altera, né? Porque é a mesma seção ao longo do corpo. Mas dependendo do problema, pode ser que um lado do corpo tenha um diâmetro maior que o outro, aí o diagrama dá uma mudada entre o diagrama de força e o diagrama de tensão. Como nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, se você dividir pela área nessa situação aqui, vai ser uma coisa, que pela área vai ser outra, embora também haja duas forças. Aqui tem 3 seções, né? Aqui no meio a gente repartiu com uma outra força, tá? E aí vai também fazendo esse balanço, né? Primeiro, a ideia de resolver esse problema, como você já deve ter visto, é primeiro fazer o balanço das forças, aí encontra a reação, depois faz os cortes conforme o número de regiões, né? Certo? E vai fazendo os cortes, vendo quais são as forças contidas dentro dos cortes, e calculando corte 1, corte 2, e montando aqui o diagrama conforme os cortes foram feitos. Tá bom? Tem mais alguma coisa aqui para mostrar? Bom, esse PDF está lá com vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, tá todas as continhas aí.
tem dificuldade nenhuma, aqui tem o cálculo da deformação, uma positiva, outra negativa, a deformação final é a subtração, e aqui está o diagrama final, né? E veja que aqui dentro dessa mesma região, com o mesmo diâmetro, né, pelo fato de ter uma força diferente aqui, ó, já mudou aqui, né, de uma inclinação, já tem uma... E aí você pode calcular o ponto, por exemplo, você está vendo esse ponto aqui, ó, né, onde a força é nula. Então, você pode calcular no material a essa distância aqui, né, onde foi que aconteceu onde anulou essa situação aqui, tá? Tanto para força quanto para deformação. No caso aqui é deformação, né? Deformação. Força estava aqui. Isso. Aqui. Força nula foi aqui, né? E aqui o ponto de deformação nula. E aqui. Dá para calcular também. Eu acho que eu calculo aqui. Vamos ver se eu calculo. Não. Dessa vez eu não coloquei aqui. Mas é simples, você vai pegar essa deformação, soma com essa deformação em equação, né? Não em valores, né? Você equaciona essa deformação, equaciona essa, igual a zero. Aí, com as variáveis, você passa para o outro lado e encontra qual que é a coordenada do ponto que ela teve essa deformação nula aqui. Sim? Bom, normalmente, né, você tem, para questões de engenharia, um módulo de segurança aqui, um coeficiente de segurança, né, você tem essa tensão admissível aqui, que é para maior que 1, isso aqui é a apostila da graduação, né, eu tenho exemplozinhos que eu dou para graduação do parafuso e tal, o que mais? Aqui eu calculo questão aqui relacionada a esse parafuso aqui, problemas também com barras, é idêntico, né, problema de um tubo de alumínio pressionado, né, com... Eu também coloco aqui para o pessoal da graduação, então vamos para frente, problema de chapa. Então vamos para a outra parte da aula, que é a parte de tensão de cisalhamento. Deixa eu ver se eu acho aqui, cisalhante e torção. Isso. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, tudo bem, a gente volta aí, vamos lá. Bom, gente, agora, continuando mais um pouco dessa aula, que é só a parte de exemplificações de casos de propriedades elásticas, né, e carregamentos elásticos. Deixa eu ver só aqui se eu trabalho com 175 é melhor. Então, vamos para a força cisalhante. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa sobre a situação anterior? Tá tranquilo, professor, por enquanto. Tá, então tá bom. Então, vamos trocar de assunto aqui, né? Então, o próximo assunto agora é trabalhar com a cisalhamento, tá? Eu andei reformulando essa apostila porque eu separei o cisalhamento de torção do cisalhamento comum, né? Que esse que você acontece no meio das barras, né? Então, eu acabei depois juntando porque não tinha como separar totalmente e eu fiz uma nova apostila. Então, no caso aqui, eu vou olhar depois se a apostila de combinação de esforços já está atualizada. Aí qualquer coisa eu atualizo, mas essa aqui eu não sei como é que está. Vamos lá. Então, no caso da tensão cisalhante, os índices são diferentes, porque uma é da força e outra é da área, né? Então, nós vamos ver uma convençãozinha aqui que ajuda quando as forças estiverem indo para um ponto, convergindo para um ponto, você coloca sempre esse ponto aqui da superior direito, né? E você vê aí se está indo, confluindo para lá é positivo, se está fugindo é negativo, né? É claro, se você mudar o ponto, você vai ter que mudar toda a sua convenção. Então, você mantém sempre o olhar fixo sobre o mesmo ponto para você distinguir aqui o cisalhamento, tá? Bom, esse cisalhamento está acontecendo aqui e você tem uma
uma coisa muito interessante, que quando você cisalha aqui, se você trocar a maneira como esses vetores estão alternados aqui, né, tanto aqui quanto aqui, você começa a girar esse pedaço para um lado e esse pedaço para o outro lado. Aí você sai de cisalhamento para torção. Então, antes eu fiz uma apostila separada, uma seção separada na apostila, a parte cisalhante da parte de torção, depois eu vi que dava para colocar as duas juntas, que era só trocar o sinal dessas setinhas na matriz, e eu vou explicar isso agora para vocês, tá? Bom, então, deixa eu ver aqui. Bom, é só isso por enquanto, vamos lá. Então, é o seguinte, essa deformação aqui, ela tem índices que trocam, o I com J, J com I. Como elas estão somando, né, eu vou tratar como cisalhamento, né, eles estão fora da diagonal, né, a tensão é os elementos fora da diagonal e na matriz de deformação, os elementos fora da diagonal. Aí, veja só, se eu trocar esse sinal de mais por menos, essas setinhas aqui, ó, elas mudam a orientação delas. E elas passam a fazer um giro aqui, como se fosse no sentido horário, no sentido anti-horário, somente porque eu troquei esse sinal. Aí o que acontece? Aí você vai ter uma torção, né? Girando para um lado e aqui girando para o outro. Tá certo? Por isso que na outra apostila eu juntei os dois, porque aí eu trato um caso com mais e um caso com menos. Um caso é cisalhamento, como esse que vocês acabaram de ver, e o outro é torção. A lei de Hooke é aquela parte do cisalhante, normal, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora eu estou olhando para essa parte aqui, né, que é a parte cisalhante, né, a parte normal nós já vimos. Os elementos de volume vão ter essas tensões cisalhantes, né, a normal já foi considerada, né, e aí eu vou somar essas contribuições aqui, né. Vou montar a mesma ideia, né? Você tem três áreas, né? A força cisalhante, que é cortante com Q, né? É o tal IJ DAI, então ela vai ficar na direção J, porque o I cancela com o I da área, né? E aí a QX, por exemplo, fica tal XY DAY, vai ter uma QX na DAY e uma QX na DAZ. Então eu somo as duas, tá certo? Então, lembre que a força cisalhante ela aparece nas áreas que não são correspondentes aos seus índices. Tá? A QY é a mesma coisa, né? A QY vai ter uma força cisalhante na área DAX, outra na área DAZ. Não tem na área QY, porque se estivesse na área QY não seria cisalhante, seria normal. Tá? E a QZ é a mesma coisa. Então, sempre lembrar que o índice não aparece na conta. O índice da força que eu estou calculando é cisalhante. Tá? Então, esse aqui é um cisalhamento normal, que acontece numa barra, e tem o cisalhamento por torção, né, que eu acabei juntando os dois numa única apostila só, numa outra versão, tá? E aí a tensão média de cisalhamento, como eu falei, também pode ser que seja uma distribuição, né, a força cisalhante não esteja uniforme ao longo da face, né, que você está cisalhando, e aí você tem que calcular o valor médio. Só não coloquei uma figura aqui, que eu poderia ter colocado uma figura. Depois, mais tarde, eu achei uma figura, mas não coloquei aqui. Sobre uma distribuição não uniforme. O que mais? Bom, esse é o elemento de volume. O que eu vou fazer agora? Vamos ver aqui. Novamente eu repeti as tensões. Agora eu vou colocar a lei de Hooke no lugar dessas tensões aqui, né? E mostrar aqui o aspecto de como calcula as forças usando as deformações, né, cisalhantes ou tangenciais. Aí você sabe que você tem uma área com uma direção, né, trocada, né, aqui, assim. Não, desculpa, foi o contrário. Aqui eu integrei na área e troquei a integral para a deformação, né? Então, aqui, a deformação em x está com o comprimento y, por isso que é gama xy. A deformação em x está com o comprimento z. Então, tem essas duas situações, né? Você pode ter a integral na área, se houver uma deformação que está variando ao longo da área,
ou a integral no comprimento, se a área for constante e a sua deformação depende da variação do comprimento. Então, tem essas duas situações aqui para calcular a tensão cisalhante. Deixa eu ver mais agora os diagramas. Bom, agora vamos para os diagramas de força e tensão, né? Então, numa barra com flexão com cargas concentradas, né? Nós temos essas forças cisalhantes, né? Aí o diagrama, né, de força é esse, o diagrama de força cortante é esse, né? Aí você tem sempre a sequência que eu explico para os alunos é o seguinte: você tem uma força concentrada, a integral dela é essa função degrau aqui. A integral dessa função degrau é uma reta, né, porque é uma constante para cá, e essa aqui é uma constante para o outro lado. Então, fica essa integral. Então, aqui é carregamento, força cortante, momento fletor. Carregamento, força cortante, momento fletor. Tá? Então, vai integrando uma constante. Integral de uma constante é uma reta, integral de uma reta é uma parábola. Então, daqui para cá houve uma integral, daqui para cá uma integral. Se você tivesse te dando o momento fletor, você, para encontrar a força cortante, você derivaria. E se eu estivesse dando a força cortante para encontrar o carregamento, você derivaria. Então, nesse sentido, você integra, no sentido contrário, você deriva. Então, aqui tem dois carregamentos, um concentrado, com uma força cortante e um momento fletor, e um carregamento constante com uma força cortante e um momento fletor, só para vocês verem que a sequência é análoga, né, só mantendo a ideia da integração. Bom, aqui tem outro carregamento também, né? Cada um desses está fazendo uma cortante aqui, né? E aí a integral das constantes dá uma reta, né? E aí você monta o diagrama, né, de força cortante e momento fletor. Vamos ver as deformações devido a esforços solitantes cortantes. Bom, aqui é aquele mesmo cálculo que a gente fez para a tensão normal. Você está preocupado em obter uma expressão matemática para a deformação ou alongamento, né? No caso, para alongamento delta UX na direção X, né, vai depender do comprimento Y, né? A área do comprimento Y e a força na direção X. Então, lembre-se que a força vai na direção do alongamento e o comprimento vai na direção da área. Tá? Então, isso você tem na direção XY, né? Se ela for homogênea, né, é só dividir força por área. Se não for homogênea, vai ter que fazer essa derivada aqui. A YX, a mesma coisa, né? Se não for homogênea, vai ter que fazer essa conta, derivada aqui. Se for homogênea, é só força por área. Ó, o alongamento está na direção da força. Opa. Alongamento na direção da força e o comprimento na direção da área. E na direção XZ, a mesma coisa. Tá? É o mesmo protocolo matemático, certo? E assim por diante. Se eu pareço mais alguma coisa. Tem a direção XZ, ZX, YZ, mesma coisa. Tá bom? Então, normalmente você também pode fazer diagramas de deformação, diagramas de deslocamento, né? É claro que você vai ter que multiplicar com o comprimento, ou diagrama de tensão e força, né? Que você vai ter que dividir pela área. Também tem um problema do parafuso, né? Tem um problema de cisalhamento simples, cisalhamento duplo, né? Específico para o problema de engenharia, né? São casos, né, que a gente encontra na prática. Com essa situação aí, você reduz essa chapa dupla aqui, você reduz a tensão cisalhante para metade, né? Está escrito aqui. Bom, aqui tem exercícios e problemas, aqui é outro problema de caixinha, só para os alunos aprenderem a separar cisalhante e o que é normal nesse problema aqui. Eu não sei se eu coloquei isso nos formulários, né? Talvez esteja lá no formulário. Tá sim, professor. Tá? Então tá bom. Aí vocês ficam aí para brincar com esses exercícios aí. Bom, então vamos para a torção. Da torção, como eu falei para vocês, ó, o esquema da montagem é a mesma. Aqui teria que ter uma setinha aqui, deixa eu desenhar aqui. Ó, teria que ter uma setinha aqui, né? E uma setinha aqui. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu troquei os sentidos das setas.
Então, veja, lá a seta, elas encontravam os dois bicos, né, as duas pontas, né, ou encontravam as duas traseiras, né. Aqui não, uma ponta encontra uma traseira, uma ponta encontra uma traseira, uma ponta encontra uma traseira. Então, forma uma rotação aqui de um lado, uma rotação do outro lado, tá certo? Então, em termos matemáticos, eu acho bom você sempre olhar a coisa física e a coisa na matemática. O que é a coisa na matemática foi trocar o índice, né? O tensor antes era deformação, agora passou a ser tensor de torção. Somente trocou o índice. Antes era mais. Trocou o índice, não, trocou o sinal, desculpa. Antes era mais, passou para menos. Matematicamente corresponde a. Antes a seta vinha assim, né? Vinha essa aqui e essa vinha para cá, né? Essa vinha, estava fugindo, né? E essa vinha para cá. Então, essa era a configuração que tinha antes, tá? Então, essa direção se manteve, essa trocou, né? Essa trocou e essa aqui se manteve. Ok? Então, antes era cisalhamento, agora é torção. Na matemática, só troca o sinal, que está aqui, né? Certo? E assim por diante. Bom, então vamos ver aqui, né? As forças continuam sendo as tangenciais, que a gente está usando, né? Os elementos também continuam sendo os mesmos, não mudou nada. Só que agora nós vamos olhar o torque, né? De uma forma diferente, porque eu vou equacionar ele para poder encontrar ângulos de torção, variação de deformação de torção e assim por diante. Então, o meu momento aqui é força por raio, né? No caso, né? Que você vai ter que ter um raio para torsionar isso aqui, né? Seria um raio aqui, né? Então, normalmente, uma peça cilíndrica, você vai ter um raio. Se for retangular também tem, só que fica mais complicado o cálculo do raio. Mas aí você tem a composição da IJ com XJ e a JI com XI. Uma área AJ e uma área I. Então, você tem que fazer essa troca de índices e essa subtração. Tá? Na verdade, na matriz, é o produto vetorial, onde você está pegando os elementos fora da diagonal. Lembra que a matriz ela era assim, né? Aí você pegava esse elemento menos esse elemento menos esse elemento, e o daqui menos o daqui, né? Então, você fazia isso aqui, né? Onde havia troca de índice. E a diagonal eram as tensões principais, né? Ou as tensões normais, no caso, né? Então, aí aqui você está subtraindo com troca de índice, é como se fosse um produto vetorial que está acontecendo aqui, como está realmente especificado aqui, tá? Bom, aí cada uma dos momentos fletores vai estar dessa forma. Se você tiver uma força num plano, né, pode ser que dois momentos fletores desapareçam, normalmente fica só esse aqui, né? Não sei se eu fiz o desenho. Tá? Então, aqui, como é que vai ficar o diagrama das linhas paralelas ao corpo, vai ficar torcionada. Você sabe que o momento fletor ou torque é a variação do momento angular, o momento angular é P vezes R, né? Então, vamos ver aqui. Então, aqui substituindo a força, né, F vetor R por integral de TDA, né, na verdade, TDA, você vai fazer essa integral aqui para calcular o seu momento fletor de torção. Aí você tem que seguir a regra da mão direita, como está aí, né? Ou sinal positivo ou sinal negativo, a regra da mão esquerda. Aí você vai medir o ângulo positivo ou o ângulo negativo. Aí eu coloco para os alunos que os parafusos são sempre direitos, né? Aí se alguém fizer um parafuso à esquerda, né? Aqui o que aperta, né? Aqui nesse parafuso, a mesma direção que você girar, vai sair o parafuso, né? Só para ensinar a regra da mão direita. Então, se você solta, esse parafuso vai apertar, tá? Aqui para uma torção, se não for cilíndrico, como é que fica?
Mesma situação, não muda nada, as contas são idênticas. Né? Agora vamos para o problema do cilindro. Então, eu tenho um arco aqui BB', né, que é proporcional ao ângulo aqui, né, por causa essa lei aqui geométrica, né, do raio vezes o ângulo dá o arco. E o BB', pela equação da deformação, é gama dz, né, gama é a deformação. Então, você vai igualar essas duas relações para BB', você vai tirar uma relação entre a deformação, o raio e a variação angular em função do comprimento do cilindro. Basicamente é isso. Aí você vai usar isso aqui dentro da lei de Hooke. Tá? Então, você sabe que tal é G gama, então, usando aquilo que acabamos de obter, fica tal G ρ dθ dz. Esse dθ dz, gente, se não houver plastificação no cilindro, tá? Se o cilindro não deslizar, ele é uma constante, tá? Então, chama de K. Então, fica T, G, ρ, K. Então, tudo isso aqui é constante, né? O raio do cilindro é constante para o mesmo material, né? Com o mesmo corpo de prova, tá? Fica de G, ρ, K, que é KG, que eles chamam de KG, né? Porque eu tenho K desse daqui e o G do cilindro. Então, é só uma maneira de simplificar. Porque, às vezes, o fabricante, né? Ele te dá esse KG aqui do seu cilindro, tá? Ele não te dá o módulo de cisalhante, mas ele já te dá com esse variação do ângulo com o θ aqui, tá? Bom, aí basta subdigitar o KG ρ na equação, aí fica KG ρ quadrado dA, né? Isso aqui é momento de inércia, né? Para quem já conhece o momento de inércia, na direção Z, né? Você tem um cilindro aqui, né? E você está girando ele em relação à direção Z, né, que está aqui. Então, esse aqui é o IZZ, né? É como se você está girando por um raio, tem um raio, esse cilindro aqui, você está tentando girar ele aqui. Certo? Então, esse é o momento de inércia. Então, o momento de torção fica KG vezes ZZ, isso aqui é uma relação. O tanto você pode calcular uma coisa quanto a outra, né? Só inverter. Substituindo aqui, ó, fica... Isso aqui é muito comum na elasticidade, né? Uma tensão dependente de um momento e dividido por um momento de inércia e uma coordenada. Isso é muito comum. Você não pode ver que a tensão cisalhante vai ter essa cara, tensão normal vai ter essa cara e tensão de torção vai ter essa cara. Tá? Essa relação é muito comum. Bom, aqui é só uma figura para mostrar o cálculo de cada um desses ângulos aqui, né? Ângulo de tensão cisalhante, raio, torque, ângulo de torção, né? O modo de rigidez, o modo elástico. E cisalhamento. Bom, aí para um cilindro, a gente sabe que o momento de inércia é π sobre 32d a quarta, substitui lá na equação. E você tem uma relação, depende, a tensão cisalhante dependendo do ρ, que é o raio intermediário, né, do cilindro, até o raio máximo, que é o R, né? Então, e aí você monta um diagrama, não sei se está montado um diagrama aqui, vai ter uma linha proporcional, né? Deixa eu só desenhar já aqui, ó. Ficar uma coisa assim, né? Conforme o ρ vai aumentando, o cisalhamento aumenta, né? Então, funciona assim. Essa equação está dizendo isso, né? Então, o raio final do cilindro está aqui e o raio intermediário está aqui. Então, é isso que essa relação está dizendo. Bom, a tensão média de torção também você vai ter uma tensão média se a sua tensão não estiver totalmente distribuída, né? Ou uniforme, né? Se ela estiver distribuída e não for uniforme.
Você vai também calcular por uma distribuição, né? Conforme esse aqui é igual para todo mundo, né? Só que agora, como você sabe que a tensão cisalhante depende de ρ, então vai entrar um ρ aqui, nessa equação, né? A tensão média vai depender do raio intermediário. Então, aqui você já pode adiantar, né, pela relação anterior, essa situação, né? Você sabe que essa situação vai ser sempre válida, né? Então, vai ficar ρ de ρ, que na final de contas vai ficar ρ quadrado, né? E como vai de 0 a r, vai cancelar um r do r quadrado com r aqui, e no final das contas a tensão média vai ficar proporcional ao raio do teu cilindro, né? A não ser que você tenha um momento fletor diferente, né? Então, normalmente você já tem uma relação entre tensão e momento fletor, certo? Então, tensão média de torção calculada dessa forma. Deixa eu ver mais o que vamos ver aqui. Tensão máxima cisalhante. Bom, aí você tem uma tensão máxima, né? Que é quando o raio intermediário está lá na ponta, né? Ele já chegou no raio final do corpo. Então, é só trocar o ρ por R. Aí você define um outro modo de resistência à torção, que é o momento fletor por tensão de cisalhamento, que às vezes também é dado, né? E aí você calcula ou dessa forma, né? Que veja, é uma constante, né? E ZZ sendo uma constante, o R sendo uma constante, vira uma constante. E aqui, ó, a tensão máxima acaba sendo o valor resultante desses dois aqui. Tá? E o ângulo de torção, você tem que fazer uma integral do dθ. Você sabe que o dθ, pela relação que nós obtivemos, é gama sobre ρ, ρ é o raio intermediário, gama sobre ρ é tal sobre g, aqui é uma constante, isso aqui está usando a lei de Hooke. Aliás, o gama, né, é tal sobre g, 1 sobre ρ ficou aqui. Aí você vai ter um ρ dessa situação aqui e um ρ dessa relação que vem aqui, né? Aí eles vão cancelar, você vai ver que não depende do raio do cilindro, o ângulo do raio intermediário, né? O ângulo de torção. Ele vai depender só do comprimento. Tá? E aí, de 0 até L, ele fica com essa cara aqui. Então, você vai ter um ângulo de torção para um determinado momento fletor, obviamente, né? Proporcional ao comprimento. Tá? Aí você pode ter um cilindro cheio, que você mantém o modo de cisalhamento, o módulo momento de inércia, né? Ou você vai ter um cilindro oco. Então, o ângulo máximo de torção no cilindro cheio está aqui. Né? E o que vai acontecer? O momento de inércia de um cilindro oco, ele é o momento de inércia de um cheio menos o momento de inércia do miolo, certo? Que foi vazado aqui. Então, o momento de inércia tem essa propriedade, né, do vazio ser subtraído. Então, você subtraindo esses dois momentos de inércia, né, como está aqui o diâmetro externo do diâmetro interno, você consegue calcular as quantidades anteriores e exatamente da mesma forma. Cisalhamento máximo, né, modo de torção, né, e o ângulo máximo de torção. Se for um cilindro delgado de paredes finas, ele tem que satisfazer a espessura tem que ser menor que um vigésimo do diâmetro, né? Isso aí é considerado paredes finas. Aí consegue também fazer uma relação de valor médio de diâmetro, né? Não precisa subtrair os diâmetros, usa o valor médio, né? A espessura é a subtração dividido por 2. Aí o momento de inércia tem essa cara, usa as mesmas relações, obtém o módulo de torção, obtém o ângulo de torção máximo. Certo? Bom, vocês vejam aí como fica o aspecto das linhas para o carregamento de torção. Isso, terminou aqui. Aí tudo isso é
para propriedades elásticas, né? Eu faço alguns diagramas de momento torsor, até aqui foi uma foto do quadro na aula, né? Eu estava com preguiça de desenhar a figura, eu fotografei o quadro, fiz um print da tela, recortei, está aí esse problema, né? Com esse diagrama aqui, para ser resolvido. E aqui ficam os diagramas de tensão cisalhante, né? Então, veja, sai do centro até a borda, vai crescendo com um raio, né? Aqui, como tem essa parte vazada, ele tem essa descontinuidade aqui, né? E se tiver uma plastificação no cilindro em alguma região, né? Você veja que fica constante, né? É como se fosse um deslizamento, né? A torção, ela perde o efeito, né? No ângulo. Então, é como se fosse... E se fosse totalmente plástico, né? Seria totalmente constante. Então, parcialmente plástico, totalmente elástico e assim por diante. Eu construo alguns diagramas. Diagrama de rotação. Diagrama de deformação. Diagrama de deformação são as linhas de deformação. O diagrama de rotação é o ângulo, né? O ângulo θ1, o ângulo θ2. E aqui é uma coisa que eu vou entrar no outro assunto, que são as barras de flexão, a diferença entre trabalho e torque, né? Eu utilizo o trabalho a força longitudinal e torque a força perpendicular. Mostrar, né, que eu multiplico escalarmente, né? Um produto escalar se anula e fica só o trabalho, né? Esse produto escalar aqui vai se anular, vai ficar só esse. Aí, utilizando essa definição aqui, né? Olha lá, se anulou. Tá certo? Então, eu faço o produto pelo vetor R e o produto pelo vetor S. Como o produto é escalar, um deles vai anular, né? No caso aqui, anula esse e mantém esse. Então, conforme a componente na direção que tiver paralela, né? Que os vetores são perpendiculares, embora a componente seja paralela, a força se anulou, e aqui a força, embora seja componente perpendicular, os vetores estão perpendiculares, se anulou. Então, o que fica? Ou você tem um trabalho na direção R, né? Seria esse aqui. Ou você tem um trabalho na direção S, que seria esse aqui. Certo? Essa força aqui. Para o torque, como que seria o torque? Faz produto vetorial. Quando os vetores são paralelos, se anula. Então, você vai ter esse torque aqui, na direção da força perpendicular. E aqui se anula esse aqui, e você vai ter esse torque na direção da força longitudinal. Aí eu faço um resumo, né? O produto escalar com RS, né? Sobrevive esse aqui e esse aqui, o resto é nulo. E no produto vetorial sobrevive o contrário, né? Só para distinguir numa barra com esse tipo de flexão, onde vai ter trabalho e onde vai ter torque. Aí agora só exemplos, né, de torção, né? Eu peguei o exemplo mais simples, que é um cilindro engastado, e você está torsionando, fazendo a torção numa única direção aqui, sentido horário. O cálculo é muito simples, né? O momento fletor é igual a zero junto com a reação no ponto B, que é o do engastamento aqui, né? Então, o MA é 25, o módulo, aliás, o momento de inércia já é dado por isso. Então, você calcula já ele. O módulo de torção é dado por isso, também você calcula, só depende das dimensões do cilindro, assim como o momento de inércia. E você vai usar essa equação aqui, que é o corte, né? O corte MX MA igual a zero, você está numa posição X qualquer, então MX vai ter esse valor aqui. Quando você for calcular o cisalhamento máximo,
você vai usar a mesma relação que eu já tive antes. Agora, aqui eu não fiz a conta, né? Desse 25 dividido pelo IZZ que está aqui em cima. Só isso que eu não fiz a conta, por isso coloquei um ponto de interrogação aqui, eu deixei para os alunos fazerem na sala de aula. E o ângulo, veja só, o ângulo aqui, ó, só depende do comprimento, porque o momento torçou está aqui, né? O resto é constante. Também, esses dados a gente tem, né? Foi dado tudo isso aqui, é só fazer a conta. E o K, dθ dz, né? A mesma coisa, só fazer a conta. Eu não fiz. Eu peço para os alunos fazerem na sala de aula essa conta. E o diagrama fica assim, né? Porque aqui para dentro da parede, né, do engastamento, né, onde vai, né, exatamente aqui que vai anular o efeito desse torque que está sendo aplicado aqui, né? Vai ser aqui o correspondente, né? E aqui o diagrama é totalmente possível. É o mais simples diagrama possível, né? Para começar bem do mais simples. Agora eu mantenho o cilindro, troco duas forças. Aí você vai ter um corte para essa situação, um corte para essa, porque são dois ambientes de forças, né? Até um determinado ponto, né? Com comprimento 3 e 2, certo? E aí você vai ter um ângulo θ1, θ2. No diagrama anterior, você só tinha um ângulo, né? E também só tinha uma força. E aqui o G, né? A situação é o mesmo, você equaciona os momentos fletores, você tem três regiões, A, B e C, você iguala a zero. De duas regiões você conhece o momento fletor, aqui o ponto A é o ponto lá do engastamento, né? Você calcula o MA lá, o momento de inércia é idêntico, o cálculo é o mesmo, se o diâmetro for o mesmo, vai dar o mesmo resultado, modo de torção, aí o resto é fazer o corte, né? Você sabe que o MAX agora, você fez o corte para ele depender do X, mas ele acaba sendo constante. Aí você tem esse cisalhamento aqui com esse valor. O ângulo de torção você substituindo dá esse valor e o K é esse valor. Então você vai ter um corte, um ângulo de torção e um cisalhamento para a região primeira. Para a região segunda, você faz o balanço de novo. O valor do momento torçou já mudou. Você usa a mesma equação, o cisalhamento já mudou, o ângulo já mudou, e o K também já mudou. Aí, com esses valores, você constrói o diagrama, né, do momento torçou, e aí você tem a soma dos dois ângulos que foram obtidos aqui, um positivo e um negativo, dá esse valor aqui, resolvido o problema. Aí vai complicando, né, dois corpos, agora com duas forças, dois corpos com uma força, dois corpos com duas forças, tá? Essa é a ideia aí. Agora eu faço a conta, outra hora eu peço ao aluno para usar a calculadora. Agora aqui é duas forças com dois corpos. Resolvendo um problema simples de elasticidade com torção. E aqui é onde eu calculo também, do mesmo jeito que eu calculei lá, é interessante. Lá eu calculo a deformação zero, né? Lá você tem uma deformação positiva, negativa, e passa por um zero. Aqui eu tenho um ponto de ângulo zero, né? Tá certo? Que um ângulo ele vai diminuindo e o outro vai aumentando e tem um ponto de ângulo zero. Então a ideia é fazer isso, né? Você equaciona esses comprimentos aqui, tá? Igual a zero. Para L1, L2 aqui, deixa eu ver de onde eu saí aqui a equação. Está aqui. Não, na verdade não é igual a zero os comprimentos, não, é os torques, né? M1 mais M2 igual a zero. M1 tem esse valor, M2 tem esse valor. Você substitui na equação, obtém isso aqui, igual a zero. Aí você vai ter L1 é X, L2 é L menos X, aí você vai descobrir o ponto X, onde vai anular essa equação aqui. Tá? Aí fica essa equação para ser resolvida, e o valor de X, onde ocorre o ângulo zero,
é equacionado dessa forma e o valor de x é 9,89 centímetros. Então, esse é um problema interessante, porque o resto é aplicação de fórmula, né? Então, esse aqui é um problema mais chamativo, porque ele tem que ter essa intuição aqui de colocar os dois momentos fleturos igual a zero. Bom, aí eu estou complicando mais um pouquinho, e assim eu vou complicando aos poucos os problemas e resolvendo eles também. As equações é só substituição, né? Só substituição, você já sabendo, entendendo como é que ela funciona, constrói o diagrama, soma os ângulos, né? Pega o ângulo resultante aqui, que é só fazer a conta. Cálculo do ponto de torque nulo, como se você tiver 3 torques, você tem que colocar os 3 torques igual a zero. Aí você vai ter que equacionar, às vezes, dar um sistema de equação, ao invés de uma única equação que você obtém aqui. Então, você coloca um, o outro igual a zero, relação, né? Essa relação aqui já foi um pouquinho diferente, ó. E aí você substitui os valores, encontra o ponto de torque nulo. Dependendo da situação, se você tiver 2 torques, 3 torques, né? Aí você vai ter um sistema de equação para resolver. Ok, pessoal? Bom, então, 8h30 até as 10 horas, eu acho que aqui a gente pode... Porque o outro problema que é de esforço combinado, deixa para a aula que vem, porque mais coisas leva mais tempo. Então, nós vimos hoje 3 casos, né? Tensão normal e axial, tensão cisalhante e torção. Então, aí fica para vocês uma aula, ela vai ficar gravada e vai ajudar vocês a resolver os probleminhas que tem nos formulários, tá? Eu acho que aí já Na dá aula que vem, para... você já vai começar a plasticidade também? Não, vamos ter mais uma aula, que é a aula de combinação, esforço por combinação, Uhum. e aí termina essa parte de elasticidade, a próxima é plasticidade, e aí tem mais, deixa eu ver, mais 3 aulas só, Ok. certo? Então, a Uhum. próxima semana, dia 9 e 16... a do dia 16, pessoal, eu vou ter que fazer uma viagem para o interior de São Paulo, por causa desse Covid aí, eu não sei se a minha ex-mulher está viva ou está morta, a minha filha não tem notícia dela. Ô, louco. Nós temos que fazer uma investigação, porque a gente está mandando dinheiro para ela e não está sabendo o que está acontecendo com ela. Então, eu vou ter que fazer essa viagem dia 16 e não vou poder dar aula. Então, vai ficar a próxima aula, eu termino essa flexão, aí vai ter a plasticidade dia 23 e a fratura dia 30, e terminando dia 30 de julho, tá bom? Tudo bem. Ok, Bom, professor. pessoal, qualquer coisa, se vocês quiserem qualquer ajuda específica em algum aspecto aí do trabalho de vocês, pode procurar. A disciplina está aí para ajudar vocês, tá? Em qualquer situação, até montagem de algum experimento que eu puder ajudar também. Alguma sugestão. Bom, fica à vontade aí. Um Então, dia, pessoal, professor, eu quero, não é sobre o meu trabalho, mas um dia eu quero sentar e conversar com você, talvez, para uns insights aí nos outros experimentos. tá Mas bom. mais para frente daí, tá bom, Tá professor? bom. É o seguinte, pessoal. Como nós terminamos a elasticidade, nós vamos ter a plasticidade, nós vamos ter os critérios de plastificação, que são vários, né? E os critérios de fratura junto, tá? Porque antes da fratura vem aqui a plasticidade, plastifica até fratura, e depois a mecânica da fratura clássica. Lembrando que tudo que foi visto anteriormente faz parte do conteúdo matemático para a mecânica da fratura clássica. No próximo semestre vai ter a mesma matéria que, deixa eu ver onde que ela está aqui, que eu posso mostrar para vocês. Deixa eu só procurar ela aqui, já mostro para vocês aqui. Deixa eu compartilhar essa tela aqui para poder mostrar uma coisa aqui, uma guia.
Então, ó. Então, a próxima aula vai ser... deixa eu ver aqui, a apostila, tensão tangencial, foi a de hoje. Tensão deixa eu ver se eu coloquei aqui. Oscila. Tensão normal está aqui. Tensão tangencial. Eu não sei, talvez entrou duas. Essa aqui. Deixa eu ver. Normal. Possível tensão normal. Possível tensão tangencial. A possível de torção e combinação de esforços. Então, a próxima aula vai ser essa apostila aqui. Opa. Voltou. Sim. Coisinha chata. Vamos ver aqui. Isso, combinação de esforços. Essa apostila aqui, ela estava meio complicada, sabe? Eu dei uma melhorada nela. Até aqui está tudo bem. Eu dei uma melhorada nela aqui para frente, ó. Aí aqui eu mostro cisalhamentos não uniformes. Tá? Tá bem complicadinho aqui. Tem muita passagem matemática. Eu fiz de um jeito mais elegante, ficou mais bonitinho. Separei os casos. Eu tenho que lembrar de atualizar isso aqui para vocês. Aí aqui eu coloquei o estudo do cisalhamento, né? Todos eles juntos. Cisalhamento normal, de torção e flexão. Aqui eu fiz o comparativo. Tá? Então ficou mais bonitinho. É isso aí. Bom, então agora a próxima aula tirando essa que vai ter essa de carregamento aqui, né? Que eu acabei de mostrar, combinação de esforços. Vai ter a de plasticidade. A plasticidade é uma aula só, dá para ver todos os critérios, certo? Aqui. Só se tiver algum problema mais, são seis partes, mas acho que dá para ver tudo. Os vários critérios e vem fratura, certo? A mecânica da fratura. Na mecânica da fratura, eu não me aprofundo muito, né? Eu dou o básico do básico, porque por causa da questão do segundo curso, que é onde é refeita toda essa elasticidade, né? Então, essa parte aqui na segunda disciplina ela é aumentada e a parte anterior é comprimida. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, a disciplina. E aí, essa aqui. É mais coisas abertas, né? Eu dou a fundamentação da teoria fractal, e aí começa a mecânica da fratura fractal. Tá? Para quem quiser fazer pesquisa com essa área, tá? De fratura. Qual é a diferença da mecânica da fratura anterior? Que aqui a trinca leva em conta a sua rugosidade, a superfície irregular. Tá bom? Então, essa é a matéria do segundo semestre. Tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado. Até a semana que vem. Lembrando, dia 16 eu vou estar em trânsito, então possivelmente não vou dar aula por causa disso. Então, vamos aqui parar a gravação.